Fala, galera! Hoje com um convidado aqui especialíssimo, Daniel Pinheiro, CEO da Evermart. Conheci o Daniel em outro projeto, né, Daniel? Fazia um tempo, depois de, eu acho que meses ou anos, né, a gente se reencontrou no outro grupo. Começamos a trocar e o Daniel está com esse projeto incrível aí. Acho que já está mostrando toda a sua capacidade aí no mercado. E hoje vai compartilhar para a gente um pouquinho sobre growth, sobre escala. Seja bem-vindo, meu velho, e o palco é seu aí. Valeu, Thiago. A gente se encontrou numa outra empresa, né, que eu era sócio, e foi um trabalho bem legal. Eu não conheci o Thiago, ele foi indicado lá e, poxa, deu um resultado incrível a consultoria dele. E depois, quando eu encontrei ele num grupo, foi bem interessante, assim, esse reencontro. É uma pessoa sempre boa de... Você sabe, né? Vocês estão no projeto dele aqui, sabe o quanto ele é capaz e tem tanto conhecimento, né? Eu vou dividir aqui em dois momentos, né? Eu acho que só eu falar, a gente pode não ser tão específico entre cada um, né? Cada negócio. Eu acho que eu fico bem à vontade de responder é, qualquer tipo de pergunta ou dúvidas que vocês tenham. Então, eu vou separar em dois momentos aqui. No primeiro momento, eu vou falar um pouquinho sobre a estruturação da empresa, algumas experiências que eu tive. E no segundo momento, abrir bastante tempo para a gente trocar ideia aqui, ver cada momento cada um tá. Eu ia trazer algo específico sobre o infoproduto, mas acho que tem vários segmentos e vários setores. Eu acho que a gente consegue ser mais amplo e atingir todos esses, abrangendo questões de empresa, né? E é um assunto bem, assim, delicado da gente falar de forma geral, porque cada empresa tem uma realidade, cada empresa está num momento, cada empresa tem um nicho diferente, e isso muda completamente a forma com que você vai adotar para poder crescer, para poder estruturar, para poder tocar o seu negócio. Eu já participei de várias empresas, algumas deram bastante certo, outras mais ou menos, outras foram verdadeiros fiascos aí. Eu falo que a gente, com esses erros que eu cometi, na verdade, eu não aprendi como fazer muitas vezes, né? Quando a gente erra, a gente não aprende como fazer, a gente aprende, na verdade, uma forma de não fazer, né? E eu aprendi com vários erros aí, formas de não fazer, com outros acertos, é, como conduzir um negócio, como conduzir um time. E como empresas tem vários momentos, muitas vezes o pessoal fala, você tem que contratar isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Eu me lembro de alguns negócios, eu comecei sem dinheiro algum, e esses negócios eu era o verdadeiro one band man, aqueles caras que tocam 3 instrumentos, 10 instrumentos, e ele sozinho é uma banda inteira, né? Acho que o empresário, quando ele começa a carreira dele, ou o infoprodutor, ou todo mundo que quer se desprender um pouco do cenário, né, de assalariado, ele acaba tendo que fazer isso se ele não tem muito dinheiro para poder investir ou não tem bons parceiros dentro do negócio. É, Só que, assim, quando a gente vê uma pessoa dessa tocando, é legal, é bonitinho, às vezes o som é até agradável também, todo mundo admira o esforço da pessoa, mas existem outras formas, muitas vezes com pessoas não tão capazes quanto essa que está tocando vários instrumentos simultaneamente, de se ter um resultado muito mais harmônico, muito mais com poder de alcance muito maior, né? Seria como que uma banda, uma orquestra, onde cada um desempenha um papel. Tudo que eu vou falar aqui é experiência própria, não nada que eu li, claro, posso ter lido também, mas tudo isso eu vivenciei, então eu fico bem confortável de falar sobre os modelos que eu adotei, quais que deram certo em quais situações, porque de fato foram coisas que eu vivi ali dentro da minha história como empreendedor. Eu, quando a gente começa a empreender, né, no início a gente tem muito medo de contratar novas pessoas, de trazer novas pessoas para a organização para nos ajudar. Eu lembro que eu falo, não, nunca vou achar alguém que faça tudo que eu faço, da forma que eu faço, que vai fazer tão bem quanto eu faço, né? Aquela sensação de que você construiu e você é quase insubstituível, né? Muitas vezes. Só que
isso não é uma verdade, né? Todo mundo é substituível e quando a gente pensa em empresa, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é justamente isso, né? É, como, como ser substituível, né? Hoje na empresa eu falo muito sobre redundância, todo processo, toda pessoa, tudo a gente busca ter redundância nisso aí, a começar por mim, né? Eu sempre falo, hoje na reunião pela manhã com a minha equipe, eu abordei esse tema de novo, falei, olha, eu estou bem satisfeito, porque se eu não estiver aqui mais, com certeza vocês vão conseguir continuar tocando esse negócio da forma com que ele é, e fazendo ele crescer, então acho que isso é um objetivo bem grande. E como eu fui buscando isso? É, nas empresas que eu montei, que eu tive, é, eu já fiz de duas formas. Primeiro foi de baixo para cima. Quando eu não tinha muito dinheiro, ou tinha muita limitação para poder fazer alguma coisa, eu começava a contratar as pessoas mais chão de fábrica mesmo, mais executoras, muitas vezes mais baratas também, para conseguir fazer o negócio crescer, para conseguir multiplicar os meus braços ali. E isso funcionou bem para as empresas que eu não tinha capital para poder expandir ela, mas me gerou um efeito colateral também, que era muito microgerenciamento. É, isso fez com que eu tivesse que entender muito sobre o que cada pessoa estava fazendo, uma vez que todos eram executoras, nenhum entendia sobre tático, nenhum entendia sobre gestão, ninguém entendia sobre estratégico. Então eu acabava tendo que ocupar todas essas cadeiras. É, foi bom porque deu para equilibrar mais pratos, digamos assim, mas também teve essa questão de eu ter que me dedicar de uma maneira maior e muitas vezes as coisas também não acontecerem da melhor forma. Acho que quando você tem muito recurso, você acaba fazendo com que tenha a mágica ali. Eu lembro um caso que a gente estava com e-commerce e não tinha mais verba para marketing, não tinha mais verba para programador e a gente precisava de crescer a empresa. Então eu percebi que fui olhar, me debrucei na Analytics ali, comecei a entender sobre o negócio, entender o comportamento do nosso usuário, entender o perfil do nosso comprador e percebi que a gente tinha uma taxa de rejeição muito grande e uma compra muito baixa no mobile versus a taxa de compra e a taxa de evolução dentro do processo de compra no desktop. E comecei a analisar um pouco mais a fundo isso, peguei todos os nossos concorrentes, analisei a interface deles, analisei a experiência que o usuário tinha lá dentro e vi que a gente estava reinventando a roda dentro do processo mobile, enquanto no desktop a gente estava sendo bem parecido com o processo todo. Ser disruptivo é bom em alguns momentos, mas tem hora que a gente acaba se perdendo tentando inovar tanta coisa, em fazer tantas coisas diferentes. E observando aquele benchmark com os meus concorrentes, a gente fez alguns ajustes de interface na plataforma mobile e eu não tenho os percentuais aqui exatos, mas eu tenho o multiplicador que a gente teve. A gente teve um aumento de receita 3 vezes maior, só fazendo ajuste de interface. A gente não, sem dinheiro para marketing, sem dinheiro para novas contratações, a gente conseguiu multiplicar por 3 o faturamento com apenas intervenções, entendendo um pouco mais do mercado e tentando não inventar muito, né? Fazer mais o arroz com feijão ali, focar nos números do dia a dia. E essa é uma das formas que dá para poder montar, estruturar uma equipe, né? De baixo para cima. Mas hoje, eu comecei assim na Evermart também, quando a gente começou, precisava, porque nesse mercado timing, né? A maioria dos mercados timing é algo muito importante, muito significativo nos resultados. Então, eu comecei também top-down, desculpa, down-top, né? Foi bem de baixo para cima. E a gente vive hoje um momento diferente, né? A gente começou com 60 pessoas, desceu para 20, hoje nós estamos com quase 120 e 100 vagas abertas. A gente fez uma movimentação para começar a trazer pessoas que fossem mais sêniores dentro do processo de gestão, dentro do processo de liderança.
isso foi algo que, voltando naquele step, né, eu comecei a pensar, quem poderia me substituir hoje? Eu percebi que, de fato, eu não precisava de outro one band man, outro cara que tocasse 3 instrumentos simultaneamente. Eu poderia pegar um especialista em cada um desses instrumentos e colocar ele para poder tocar aquela frente. Ele seria, hoje, a pessoa do marketing é muito melhor do que eu era com marketing, a pessoa do comercial é muito melhor do que eu era com comercial, a pessoa do RH é muito melhor do que eu era com RH. Eu conseguia fazer todas essas coisas, mas obviamente elas não eram tão bem feitas quanto cada um desses especialistas fazem. E aí deixei com que eles estruturassem a própria equipe, começassem a montar, dando bastante liberdade para eles conduzirem seus times, fazerem as contratações. E algumas vagas foram bem importantes assim dentro desse processo de estruturação. E eu compartilho porque eu sei que muitas vezes o empreendedor também tem medo de trazer alguns perfis para o time, pensando que pode ser alguma espécie de custo ou coisa do tipo, mas foram vagas que mudaram meu jogo, né? Por exemplo, RH. Por muito tempo eu fui bastante relutante em montar um setor de RH mesmo, um pedaço da empresa para cuidar da própria empresa, das pessoas da empresa. E quando a gente começou a estruturar, a gente montou um RH que não era focado inicialmente em recrutamento, não era focado em departamento pessoal, mas um RH que cuidava de fato do time ali. E isso fez muita diferença. A gente tinha um turnover muito alto de pessoas, principalmente no time de desenvolvimento. E depois que a gente começou a adotar ali uma gestão mais humana, entender, ouvir mais o nosso time, eu percebi que RH, a gente chama até nosso RH de gente de gestão, RH não é um custo para a empresa, é um grande investimento. Quanto tempo a gente costuma gastar fazendo treinamento, recrutando, isso tudo tem um investimento muito grande, tem uma curva de aprendizagem muito grande, e trazer isso para nossa estrutura fez uma diferença muito grande. Outras vagas que também foram interessantes, eu acho que para quem mexe com e-commerce e infoproduto também, são vagas que dão uma oxigenada muito grande também. E foi o CRO, o Conversion Rate Optimization, que fica cuidando de métricas, de análise de conversão, fazendo testes e verificando o que aquilo pode aumentar de resultado para o negócio. Isso a gente consegue trazer bons resultados, um crescimento bem legal, sem ter que ficar trazendo novas pessoas para o time, não só engrossando o time, mas trazendo pessoas certas, porque a gente consegue perceber quais são os pontos de melhoria dentro da plataforma. Às vezes a gente não precisa de criar tanta coisa, só precisa de melhorar um ou outro aspecto dentro do nosso negócio, dentro do nosso e-commerce, dentro do nosso infoproduto, que faz diferença. Uma vaga que foi muito importante também, e começou a fazer muita diferença, foi a de inteligência de negócio. Uma pessoa que começou a olhar para o mercado, começou a olhar para o movimento de mercado, olhar para dentro da empresa, olhar para as oportunidades que nós tínhamos. Junto desse profissional, a gente trouxe um analista de BI, que também com poucos insights, igual aquele insight de ajuste de interface lá, que aumentou o nosso faturamento em 3, esse profissional de BI também trouxe insight do tipo, as pessoas estão se cadastrando na nossa plataforma, mas no final do dia elas não estão fazendo uma venda dentro do nosso sistema, ou seja, eles são leads, mas nós olhávamos para eles como clientes, e a partir da hora que a gente conseguiu perceber que, através de insights mesmo do profissional de BI, que a gente tinha uma possibilidade de crescimento ali, a gente passou, em menos de 2 meses, de 7% de pessoas que se cadastravam e efetuavam a primeira venda para 21% de pessoas que se cadastravam e começavam a realizar uma venda. Então, o que eu quero dizer com essas vagas e esses exemplos que são pertinentes ao meu negócio, mas que pode ser pertinente ao seu? Muitas vezes a gente tem medo de contratar alguns tipos de profissionais e acaba pensando que isso só é um custo para dentro da nossa empresa, quando na verdade são investimentos que se pagam de maneira muito simples, muito rápidas. Se você tem uma análise, se ele consegue fazer uma análise boa do seu negócio,
E quem me ajudou muito nisso foi um profissional de Hunter. Eu vou até honrar ele aqui, porque é um cara que me ajuda muito. O Rafa foi quem, no início, começou a gente a ajudar a montar esse processo todo. O que eu achei interessante dentro desse processo de contratação, estruturação de empresa com foco nas pessoas, né, com foco no colaborador, foi que no início a gente não tinha muito uma estrutura de... Tinha só um organograma básico, assim, o que toda empresa tem. O que a gente começou a fazer? Listar muito os jobs, né, as necessidades que tinham dentro da empresa, o que a gente precisava de fazer, quais áreas a gente precisava de desenvolver, e através dessa listagem de atividades, a gente começou a mapear quais são os profissionais que poderiam atender essas necessidades para poder fazer com que a gente tivesse o resultado que a gente esperava. Então, esse processo de Hunter foi muito importante, porque se eu tivesse colocado isso interno, nós não tínhamos essa expertise, não dava para poder buscar pessoas no mercado assim, de forma tão profissional quanto um profissional especialista nisso. E a gente conseguiu mapear as pessoas, mapear o que a gente gostaria que essas pessoas tivessem de característica, né, soft skill mesmo, o que a gente não gostaria que essas pessoas tivessem, e o processo, a gente começou a trazer pessoas muito boas para dentro da empresa, né? Então, é, o, mudou muito nossos resultados, né? A forma que a gente tem crescido depois que a gente começou a trazer essas pessoas, porque no início a gente estava crescendo, mas de uma forma um pouco desordenada, dada a velocidade, e quando a gente mudou a visão de estruturação, em vez de ser de baixo para cima, né, de chão de fábrica até gestores, e fazer de forma invertida, trazendo bons gestores para que eles pudessem montar os seus times e serem orientados aos resultados, né, terem as suas metas. Nós temos os nossos objetivos globais e por área, e aí eles trazem os times necessários para poder atender isso. Foi algo que fez bastante diferença também dentro do nosso processo. E algo que eu posso também compartilhar de dica, assim, por que eu estou falando bastante de dica de crescimento? De fato, a gente teve um crescimento em todos os aspectos, de maneira bem acelerada, eu nem falo só de valores, mas de pessoas também dentro da estrutura. É engraçado porque no início você está lá, você conhece todo mundo, você conversa no WhatsApp com todo mundo, você sabe o nome de todo mundo, você sabe o que faz, e depois que você passa lá, sei lá, 80, 100 pessoas, 120 pessoas, você não sabe mais quem é fulano, quem é Beltrano, muitas vezes qual setor que ele está. Então, a coisa vai tomando uma proporção grande, e acontecer de ter isso mais estruturado, ter uma coisa que é imprescindível e que a gente bate muito nessa tecla aqui, e que em todos os níveis de estrutura, de organização de empresa, é a questão da comunicação. Se a comunicação não for muito fluida, e mesmo que a sua empresa seja você e mais uma pessoa, se isso não for muito fluido, se não for muito claro para as duas partes, qual que é a expectativa de um lado, qual que é a expectativa do outro, o que para você é o que você gostaria de receber, o que você não gostaria de receber, eu acho muito difícil crescer de maneira saudável. Você pode crescer, você pode ter um volume muito grande, mas os atritos também acabam crescendo na mesma proporção, ou as frustrações ou os erros acabam crescendo na mesma proporção do número de pessoas ou do tamanho da sua empresa. Então, o que a gente fala muito aqui é que o que é óbvio para um não necessariamente é óbvio para outra pessoa. Então, toda vez que a gente solicita alguma coisa ou planeja alguma coisa, a gente sempre coloca, olha, minha expectativa é isso, isso, isso. Ficou claro para você? Por que você entendeu que você vai fazer? O que você entendeu que vai ser, que você vai ter que passar para outras pessoas? A gente tem alguns rituais aqui que a gente conduz para poder facilitar isso. Hoje a gente não tem uma metodologia só que a gente usa. Qual metodologia que você segue para isso ou para isso? A gente acabou, no decorrer do tempo, juntando metodologias que fossem aderentes à nossa cultura, à forma com que a gente quer se movimentar dentro do mercado. E eu acho esse ponto interessante também, porque muitas vezes o pessoal fala, qual ferramenta é melhor para isso, qual ferramenta é melhor para aquilo.
E a gente já teve, quando eu falo a gente, eu não estou falando de Evermart nos últimos 2 anos, né? Já tive vários negócios, várias empresas, software house, e quantas vezes acontecia um problema, algo não era da forma que nós gostaríamos, vamos pegar tal ferramenta para poder usar, vamos pegar tal sistema para poder ajudar a organizar. E o que eu percebi que ferramenta de forma isolada, sem uma metodologia e sem as pessoas saberem como trabalhar dentro dessa metodologia e principalmente estarem engajadas com ela, não geram resultado esperado, né? Ferramenta é só, não adianta, para você prender um quadro na parede, você precisa de uma furadeira, não adianta só te dar a furadeira, tem que te explicar como funciona para furar, tem que falar onde eu quero que você coloque o quadro. Então, alinhamento de expectativa é muito importante para que essa comunicação flua e a metodologia seja executada, e também engajamento, né? Não adianta ter a furadeira e o camarada tá batendo, não quer prender o quadro, tá batendo com prego o parafuso. Então, hoje a gente tem várias reuniões de alinhamento, reunião com todos os setores, para que a informação flua. Eu percebi muito, quantas vezes, pode pegar até em estruturas menores, né? Alguém da empresa está fazendo uma coisa que a outra pessoa da empresa sabe como resolver, sabe como fazer, já viu acontecer isso em outro lugar, ou pode completar com alguma coisa dela, às vezes até fazendo a mesma coisa, 2 setores diferentes fazendo a mesma coisa, porque faz sentido estarem nos dois. Por exemplo, uma ação pode estar dentro do comercial e do marketing ao mesmo tempo, e se esses setores não estiverem comunicando, acaba que, poxa, está perdendo tempo, ou poderia estar resolvendo de maneira mais simples, né? Porque de vez que alguém te ajuda a executar algo, a crescer, ou te dá um material para isso, você acaba economizando tempo e sendo mais assertivo nesse processo de estruturação e growth, né? Porque crescer muitas vezes até que não é difícil, dependendo do momento de mercado, do nicho que você esteja enquadrado, de alguns acertos específicos, mas crescer de forma saudável para que isso seja sustentável no longo prazo e para que não se desmorone no primeiro problema, é que eu acho que é um grande diferencial. E por fim, algo que a gente tem investido bastante agora, para que tudo isso faça sentido, para que isso tudo se perpetue, né? É igual eu comentei sobre o número de pessoas que tem crescido, e às vezes a pessoa que chega não, né, às vezes o gestor dela está 2, 3 meses na empresa e vai fazer o acompanhamento dessa pessoa, e talvez eu nem tenha oportunidade de conversar com ela, algo que a gente tem investido bastante para evitar problemas de, poxa, amanhã isso aqui é uma coisa que não foi criado para ser. É investir na parte de cultura. Eu acho que todo momento da empresa, não só no início, mas depois que ela está grande, mas desde o início, tentar promover esse ambiente que a cultura é um mecanismo forte. Esses dias a gente estava discutindo o que é cultura, né? De forma bem simples, né? Se pudesse falar numa frase assim, porque cultura pode ser algo muito teórico, assim, e aí a gente não consegue tangibilizar. Cultura é aquilo que a pessoa tem de conhecimento para que, quando ela estiver sozinha tendo que tomar uma decisão, ela tome a decisão que qualquer um dentro da organização tomaria de igual maneira. Então, poxa, eu vou investir não porque é métrica. Mas eu posso fazer isso ou não posso fazer isso? Ela precisa de ter um conhecimento prévio para poder tomar uma decisão igual qualquer outro que passasse por ali. É aquilo que norteia as suas decisões, é aquilo que estrutura as suas ações no dia a dia. É algo que eu olho, que a gente começou especificamente na Evermart desde o início muito muito forte nisso, né? Valores de, poxa, tem que dar um atendimento, né? Pensa num suporte. Quantas vezes você pega um suporte que... Eu não estou falando do nosso mercado de infoprodutos especificamente. Você liga para uma operadora, para alguma coisa, poxa, passa a maior raiva, o negócio não acontece, não resolve. A gente, desde o início, pensou, a gente precisa
se nós estivéssemos ligando para cá, dessa forma que nós gostaríamos de ser atendido, o que a gente pode fazer, o que não pode fazer, até onde pode ir, até onde não pode ir. Então, não só aí na parte de desenvolvimento, na parte do pessoal do comercial. Então, desde o início a gente deixou isso muito forte, sempre repetindo para as pessoas. Agora que tem mais pessoas na organização, a gente está criando alguns mecanismos para que essa cultura seja perpetuada. Mas eu entendo que a cereja do bolo disso tudo que eu falei aí, e que a gente está trabalhando no momento para ficar cada vez mais sólido, é a parte da cultura. Então, meia hora, eu falei nesse primeiro momento, assim, o que eu queria trazer eu sei que eu trouxe uma série de conceitos, uma série de coisas, assim, sobre gestão, sobre empresa, e são momentos distintos. Às vezes você tem um colaborador só, às vezes você é sozinho, às vezes você tem 1000 e pode até compartilhar mais coisas aí do que as que eu compartilhei. Mas eu quis trazer um pouco de aprendizados que eu tive nesses últimos tempos em relação a isso, sobre o que é importante nesse processo de crescimento que fez com que nós estivéssemos mais sólidos do que, por exemplo, em outros negócios que eu tive, que nós começamos a crescer muito rápido, mas também na mesma velocidade que a gente cresceu, as coisas acabaram se perdendo. E aí eu acho que eu gostaria de colocar aqui à disposição para que vocês pudessem fazer perguntas, e não necessariamente só dessa parte que eu falei, desses pontos. Se tiverem assim, sobre infoprodutos, alguma coisa nesse sentido, se vocês quiserem, eu fico aqui também para a gente poder trocar uma ideia. Show demais, Daniel. Pessoal, quem quiser, levanta a mãozinha aí. Eu vou aproveitar e vou começar aqui. Cara, uma dor que a gente vê que é muito grande é a formação dos primeiros líderes, né? Quando o empreendedor está naquele momento, ele passa a virar ali um gerente, de repente ele virou o CEO da empresa e tem que contratar o gerente, formar os gerentes. Cara, como é que você vê essa questão? É mais fácil contratar um líder? Você forma dentro de casa? Como é que você vê isso ali para formar os primeiros líderes dentro da empresa? Eu já peguei gente que eu promovi para liderança, achando que seriam bons líderes porque executavam bem aquele papel ali, e acabei perdendo um excelente funcionário e ganhando um péssimo líder. Mas também tive a oportunidade de levar pessoas para a liderança, e elas apresentaram um excelente resultado. Eu acho que liderança, nos casos que eu vi, tem que atentar mais para o comportamento dela, para o quanto que aquela pessoa é dedicada, claro, o quanto ela consegue passar isso para outras pessoas, o quanto ela consegue inspirar as outras pessoas. Tem que ter o conhecimento técnico, mas eu acho que o técnico é mais fácil de se ensinar do que o comportamental e a forma com que ela vai conduzir as coisas. A forma com que as pessoas olham para ela e respondem. É notório, assim, quando tem uma pessoa que é mais líder dentro do grupo, quando dá alguma coisa, elas buscam essa pessoa para poder ajudar a resolver, buscam essa pessoa como ponto de referência, ou ela naturalmente assume a responsabilidade, começa a responder pelo grupo, isso dentro de um processo de promoção interna. Os maiores cargos que a gente trouxe aqui, e são lideranças, a gente trouxe de fora, porque as pessoas que estavam dentro já trabalhavam muito da forma que eu gostaria de trabalhar, e se a gente só começasse a subir a pirâmide dessas pessoas, a gente não teria tanto crescimento, não teria tantas novas lições, novos aprendizados. Então, comecei a trazer pessoas completamente de fora do mercado, que eram de outras empresas, outros nichos, para poder virem, e o que eu sempre trouxe para elas foi que eu precisava de mais cabeças. Então, quando essas pessoas chegaram, uma coisa que eu não fiz foi, eu gostaria que fosse feito assim, assim ou assim. Eu deixei elas livres para conduzirem o processo da forma que elas poderiam agregar dentro do que a gente sabia. Falar, traz todo o conhecimento que você tem, traz todo o potencial que você tem para poder fazer isso. Eu
eu vou daqui até aqui, à medida que você for caminhando, eu vou delimitando seu espaço. Se eu perceber que você foi mais do que eu gostaria, eu te falo. Se eu perceber que você está menos, eu te dou uma acelerada. Os dois casos foram muito bons. Trazer de fora fez maior diferença. Eu tive mais resultado com as pessoas que eu trouxe de fora do que as que eu trouxe de dentro. Mas as de dentro, elas foram pessoas que fizeram... Hoje a gente tem uma camada de heads que trabalham mais tático e estratégico. A gente tem uma camada de coordenadores abaixo desses heads que trabalham mais tático e operacional. E debaixo deles tem as equipes. O momento que a gente tinha os nossos heads coordenando as equipes, né, tá no dia a dia ali, pegando em tarefa e distribuindo tarefa, a gente não teve tanto avanço em novas ideias, em crescimento. A gente teve crescimento em organização. As coisas ficaram mais organizadas, mas não teve evolução, não teve avanço. Quando essas pessoas começaram a ter alguém abaixo delas para olhar para o dia a dia, avaliar atividade, distribuir atividade, dar feedback sobre isso, e as pessoas ficaram mais com esse coordenador e comigo, pensando em ajustes, estratégias, o que deveria ser alterado, a gente teve mais avanço. Então, eu acho, dentro ou fora, eu acho que se for de dentro é só pensar um pouco nisso aí para não cometer esse erro de perder um bom funcionário. Pô, já vi isso acontecer muito, né? O cara técnico, você acha que vai ser um bom líder, mas ele é um cara técnico. É. Pessoal, quem tem perguntas aí? Manda lá, Gabriel. Fala aí, boa noite. Eu queria perguntar para o Daniel mais essa questão da parte do CRO que você comentou, porque aqui a gente trabalha com e-commerce, né? Eu queria saber um pouco mais, se você puder dar uma aprofundada na sua experiência aí com a contratação do CRO, o que isso trouxe para você. Cara, vários insights que, depois que eles eram dados, parecem muito óbvios. Fala, nossa, como é que eu não vi isso aqui que tava na cara? É um cara que vai olhar métrica o tempo inteiro. Então, que seja de e-mail, vai combinar blocos do e-mail e ver que quando um bloco é desse jeito dentro do e-mail, você tem um resultado melhor. Página, o famoso testes ABs aí, mudando aqui, o que pode mudar. No nosso aqui a gente teve algumas coisas que mudaram bastante. Tem um infoprodutor que eu indiquei, falei, cara, contrata um cara desse para sua estrutura. Ele perguntou assim, quanto custa um cara desse? Falei, de 15 a 20 mil você pega um cara muito bom. Aí depois, abaixo disso você tem outros. Foi muito relutante para poder fazer essa contratação, mas o cara, você você tem um faturamento lá de 500 mil no mês, pegando um volume baixo, assim. Com os insights dessa pessoa, ela te aumentar 10% o seu resultado, né? Poxa, já está muito bem pago e uma coisa é o seguinte, quando você tem um processo muito otimizado, é mais difícil, assim, o ganho com essa pessoa vai ser menor, mas a maioria das pessoas das empresas, principalmente no Brasil, não foram expostas a esse tipo de profissional ainda. Então, a possibilidade de ganho que ela tem é muito grande, porque tem muitas oportunidades de crescimento. Não é difícil você ter um crescimento significativo, esse profissional ser extremamente lucrativo para a sua operação, do que logo no início. O que eu penso sobre isso aí? Às vezes a galera tem medo de pagar bem, né, para o pessoal, né, dar um bom salário para um colaborador e tudo, mas colaborador você tem que olhar muito na ótica do custo versus a entrega e o que ele gera de receita para o seu negócio. Então, você não tem um cara desse, você não tem um custo desse, mas se tem um cara mais barato, talvez ele vai gerar um resultado menor. E um cara que você vai, poxa, vou pagar 20 mil, 30 mil para um cara aqui, mas ele é um cara que ele sozinho consegue aumentar a sua empresa em 300 mil, 500 mil. O quanto
isso faz diferença. Então, todo mundo na empresa, eu não olho muito o quanto que ela ganha, eu olho o que ela gera de retorno para a empresa. Obviamente, você não vai sair, não sai pagando salários absurdos fora de qualquer realidade, mas na avaliação, a gente tem que fazer algum ajuste. Eu não vou no número absoluto lá e vejo quanto a pessoa ganha. Esse aqui está ganhando muito, esse aqui está ganhando pouco. Eu avalio muito o retorno de um para o outro. Tem uma frase que a gente bate muito aqui, que é: o que faz a empresa funcionar são os funcionários, né? Isso é quase um pleonasmo. Funcionário faz funcionar. Então, se esse cara é um cara que, independente do custo dele, faz o seu negócio funcionar e traz resultado maior do que o investimento que você tem nele, faz total sentido. E assim, é um profissional que, com pouco ajuste e com pouco tempo de operação, pegando um cara bom, você consegue. E-commerce, os grandes e-commerce, um jeito interessante de você ver a estrutura das empresas é procurando procurando as vagas da empresa dentro do LinkedIn. Quando você olha lá, você começa até a imaginar a estrutura da empresa, como é que ela funciona, como é que é um processo de comercial, um processo de compra, um processo de marketing, de desenvolvimento, de growth. E se você procura no LinkedIn grandes e-commerce, todos eles têm vagas, quando tem vaga disponível, tem vagas CRO. Fora do Brasil já é mais comum, e no Brasil aí as médias para baixo não. Então, assim, se esses caras grandes estão fazendo e estão pagando bem para esses profissionais, é porque eles dão resultado. E isso foi um balizador quando a gente começou a trabalhar com ele. Show de bola, obrigadão. Guilherme, manda aí, meu velho. Boa noite, Daniel. Beleza? Beleza. Cara, eu tenho 2 perguntas, tá? A primeira queria começar perguntando assim, o que te motivou a empreender? Porque isso vai me ajudar a tirar uma conclusão para mim mesmo. Exemplo, eu sou copy, né? E aí eu entrei numa divisão muito grande assim da minha parte dessa parte profissional, que foi: eu continuo sozinho e tento escalar o meu valor, assim como, sei lá, acho que lá nos Estados Unidos é um pouco mais comum, né? Você vê copywriters freelancers, né? Que ganham muito bem, que geram muita receita. Ou eu começo a montar uma equipe e ter colaboradores, etc. Hoje eu tenho copywriters abaixo, mas, cara, eu percebi assim que, por exemplo, por mim, eu tenho pouca habilidade dessa gestão. E vou falar também por sentimento mesmo, eu gosto de escrever, eu gosto de ser copy, eu gosto da profissão, saca? Então, mas eu tô nessa divisão, por exemplo, seja de escala, de aumentar a receita. E eu queria entender, tipo, como você analisou de falar assim, não, quero empreender, quero realmente montar uma equipe, montar um negócio para ver se eu consigo ter, por exemplo, esse norte. Boa. Assim, eu não sou igual esses coaches aí de empreendedorismo que vai te falar que você tem que empreender, que é isso, que empreender é bom, que é legal demais construir um negócio e tudo. Empreender não é uma coisa que todo mundo tem que buscar. Você pode buscar empreender, mas empreender é difícil, saca? Eu sempre empreendi, mas eu vi tantas pessoas que eram excelentes profissionais, que tinham uma carreira muito grande, poderiam construir coisas muito legais, que poderiam fazer aquilo que gostam e ser bem remunerados por isso. Tentaram empreender, ficarem muito tempo ali batendo cabeça, ganhando menos do que poderia estar ganhando, super infelizes, atarefadas, ocupando um tempo que podia ser de qualidade para outra coisa, até para poder evoluir como profissional e depois ocupar outros cargos dentro de uma organização, só porque, cara, todo mundo à minha volta empreende, então eu tenho que empreender também, você é um empreendedor. Eu não tenho muito um princípio de quando comecei a empreender. Desde que eu me entendo, eu empreendi. Com 10 anos de idade, eu queria comprar um mini bug, pedi dinheiro para meu pai, ele falou que não ia me dar, custava $2.000 na época, isso estamos falando lá no início do plano real, então, tipo, era muita grana. E eu falei, cara, eu quero isso. Comecei a
catar latinha na rua, catar garrafa, latinha nas festas do colégio, aí vendia como material reciclado, juntei essa grana e comprei. Depois, poxa, montei na adolescência, negócio, empresa de tomate seco, cofrinho, que era nisso, plano real, tinha um monte de moeda, vendia cofrinho, vendia isso, vendia artesanato. Logo eu comecei a programar muito cedo, já fazia alguns sites, cartão de visita, tive uma porrada de software house, dava errado, trocava de sócio, mudava, plataforma de SMS, gráfica, imobiliária, teve tanta coisa que eu fiz, então assim, eu não sei aonde eu comecei, mas assim, o que você tem que pensar talvez para empreender é o que eu penso assim, eu busco construir algo que eu tenho prazer no que eu faço, e eu construo algo que é para ser maior do que eu. É igual eu comecei lá falando, tudo que tem que ter redundância, tem que ser substituível. Então, eu estou buscando construir um negócio que não precisa de mim, que ele seja maior que eu. Se amanhã eu não estiver nesse negócio, esse negócio continua crescendo e eu vou ter orgulho de olhar para ele e ver que eu construí algo que as pessoas estão felizes trabalhando dentro delas. Isso não é demagogia, não. Claro, quero dinheiro também, mas essas coisas me motivam muito mais. Por exemplo, hoje, quando eu cheguei de viagem 4 horas da manhã no hotel, 7 horas eu tive uma reunião presencial aqui. O que me fez levantar foi essa responsabilidade, essa vontade de fazer, saber quantas pessoas precisam. Empreender é complicado também, sabe? Tipo, quantas pessoas? Você pensar só de funcionários, 120 pessoas, todas elas têm 1, 2 pessoas. Uma decisão que eu tomar, quantas pessoas vão ser impactadas? Quantos clientes eu tenho que dependem disso hoje, que ganham dinheiro através desse negócio, que tiveram suas vidas transformadas também, e aí tem mais aluno deles, tem pessoas que estão aprendendo no curso deles, que estão tendo crescimento ou de saúde, ou financeiro, ou qualquer tipo de conhecimento que eles estejam adquirindo. Uma decisão muda muita coisa, então empreender é uma coisa de muita responsabilidade, sabe? Busca talvez se conhecer um pouco mais para ter certeza daquilo que você quer, antes de tipo ficar nessa vibe da galera, fica preciso empreender, sabe? Empreender, tem muitos aqui empreendedores, acho que talvez concordem comigo aí, não é a coisa mais suave do mundo, assim, é um peso grande, é bom, mas não é algo que é obrigatório todo mundo fazer. Minha mãe é uma excelente médica, meu pai é empreendedor, por isso que eu vi como empreendedor. Minha irmã é também uma profissional que não é empreendedora, meu irmão também. Então, são muito felizes e plenos ali com os seus estados deles. Eu sei que às vezes isso que eu falo é um pouco com contrassenso num grupo de empresários, mas não é se todo mundo empreender, ninguém vai trabalhar para os empreendedores também. Ninguém vai fazer a coisa acontecer e não vai ser um monte de profissional liberal. O mundo vai ser um mundo de profissionais liberais. Só pegando um gancho aí, Daniel, eu concordo, não poderia concordar mais, assim, eu já fui um evangelista do empreendedorismo para todo mundo e hoje eu agora quero ajudar quem já decidiu a empreender, tem uma diferença muito grande, porque é uma responsabilidade muito grande você tirar o cara da vida dele e jogar no empreendedorismo, né? É uma janela, mas, por exemplo, se eu jamais seria o Ronaldinho Gaúcho, eu poderia treinar desde os meus 2 anos de idade, eu não teria como. E eu acho que o empreendedorismo, ele também é uma habilidade, é uma falta de parafuso que a gente tem na cabeça, porque a gente toma um risco desproporcionalmente absurdo, porque matematicamente às vezes dar errado é muito maior. Mas assim, eu sinto que o empreendedor ele é meio que natural, sabe? Cara, ele vai entrar nesse meio, ele vai tentar, ele vai fazer, vai quebrar a cara. Não à toa, 99% dos empreendedores, eles já quebraram alguma vez, né? Porque esse cara, ele foi lá e tentou meio que sem pensar. Então, Guilherme, assim, se pudesse te ajudar com a tua pergunta, cara, qual que é o seu apetite ao risco, né? Enfim, é estômago, velho. Qual que é o seu apetite ao risco se você aguenta? Acho que tem que testar isso. Total. Porque, assim, uma coisa que eu percebi, eu não sei se tem outro copywriter aqui, mas, por exemplo, para mim, na minha experiência como copy, eu vou dizer pessoalmente, eu não contratei os copies que eu tenho hoje, tipo, por
falando, quero montar uma agência de copy, saca? Foi, tipo, por, entre aspas, necessidade que aparentemente eu via da forma que os clientes que eu tinha de escala. Então, tipo assim, eu vi que eu tava rejeitando muito negócio por não ter mão, saca? E aí eu falei assim, bom, começar a montar uma equipe, porque aí eu começo a escalar isso de uma certa, tipo, escalar, saca? Com para de recusar trampo. E, enfim, e aí foi por causa disso. Só que nesse meio do caminho, eu percebi que eu mesmo gostava mais de. Eu não sei também, vocês podem até dar uma dica disso, de tipo, essa questão de se libertar, né? Que nem ele disse, de se tornar substituível. Cara, eu além de gostar, não, vou inverter. Além de ter esse negócio de achar que você faz melhor do que, por exemplo, ler um copy. Eu leio um copy do meu colaborador e falo assim, putz, acho que tá faltando uma coisinha aqui, que você sabe que resulta, por exemplo, no copy. Pode impactar diretamente na venda, se for principalmente, sei lá, um produto perpétuo e tal. E aí você fala, eu mexo nisso ou não mexo, então todas essas coisinhas, além do fato de eu realmente gostar de fazer, não só de achar que eu sou o melhor. E isso, e a falta de habilidade de gestão, acho que também, né? Então, tipo, putz, montar processo para o cara, então, um cara passar para ele de forma mais simplificada como que é o projeto, como vai ser o funil, o que tem que escrever, organização do Trello, tipo, começar dessa parte, putz, eu fico de saco cheio, tá ligado? E aí por isso que eu perguntei. Porque, tipo, você bem sério, pra mim parece que, e acho que realmente é a vida do empreendedor, né? Tipo, se tratar como funcionário é muito mais leve. Só que eu tava nesse embate de, tipo, não conseguir escalar. Tipo, não que não consegui escalar, mas eu tava recusando muito cliente. Eu falei, vou contratar alguém pra isso, saca? É, Mas eu. Opa, foi mal. só complementando assim, né, e compartilhando um pouco de como minha vida de empreendedor mudou também. Eu te falei, às vezes é importante você se conhecer também para você saber o que você quer. Eu sempre empreendi de uma forma, até descobrir que eu não tenho uma característica que era que eu acho que todo mundo fala assim, você tem que ser, você tem que ser, tem que ser. Cara, eu não consigo ser constante. Eu não consigo pegar uma coisa e fazer ela por 2 anos, por um ano. Eu não consigo fazer aquilo assim, igual é uma excelente qualidade de muitas pessoas. Eu descobri que eu sou mais explosivo. Eu sou o cara que pega, começa, coloca a coisa para andar. Isso, durante minha vida de empreendedor, foi muito prejudicial para vários negócios. As pessoas começavam e não iam, e não acabavam, ficava aquela coisa toda pela metade e não funcionava. Depois que eu me conheci mais, conheci as minhas características, eu descobri que, poxa, isso é muito bom. Conseguir dar um sprint acelerado é muito bom no início, uma largada, colocar a coisa para poder girar. Só que depois disso, eu preciso de outras pessoas dentro da minha equipe que vão sustentar a coisa naquele nível e vão ser constantes, vão continuar fazendo isso durante 1 ano, 2 anos, para sempre. Que elas possuem esse tipo de característica. Então, se conhecer é muito importante, não só para saber se você quer empreender ou não, mas qual a forma com que você vai empreender. Então, essa autocrítica, esse autoconhecimento que eu tive em relação a mim, sobre a minha maneira de empreender, de fazer as coisas, em vez de ficar sempre me culpando, tipo, cara, você começa as coisas e não termina, você vai. Eu descobri que, poxa, eu começo as coisas muito mais rápido que todo mundo. Se eu coloco pessoas chaves depois que eu começo a coisa, eles levam aquilo para continuar. Então, se conhecer dentro desse processo aí é algo bem, bem importante também. Perfeito. Obrigado. Daí, Alan, meu velho. Fala, beleza? Boa noite. Boa noite, Daniel. Boa noite, pessoal. Cara, é uma pergunta bem pertinente aí, provavelmente é o momento aí que a maioria das pessoas aqui desse grupo está vivendo. Além da gestão, né, que eu acho que é inerente aí a todo líder seja de empresa ou de equipe, qual que é a skill que você acha que seria mais importante se tratando de um CEO, né, um C-level, por exemplo, né, além de você ter que gerir, né, todas essas questões? Por quê? Por que eu pergunto isso, né? Eu tiro muito do que está acontecendo aqui na Metricfy, as coisas acontecem tudo muito rápido de todos os lados
e às vezes você fica, principalmente eu, né, que sou aí o cara de primeira viagem, provavelmente tem o Guilherme também, né? Então a gente acontece coisa muito rápido e você fica assim, caraca, será que eu tô dando foco na coisa onde tem que dar foco, ou então não, realmente tem que ser multitarefa, tem que abraçar um pouco de tudo. Acho que até o Thiago já fiz algumas calls com ele, já me falou bastante sobre isso comigo, né? Mas tratando de uma skill, você fala assim, cara, eu acho que essa aqui é imprescindível, é o diferencial de todo líder, né? Barra C-level. Qual que você acha que seria aí a mais importante nesse âmbito? Boa pergunta. Eu acho que tem várias, tá? E a resposta, se você perguntar para vários CEOs, eu acho que ela vai vir muito do momento que cada um está vivendo. A não ser que ele pegue uma frase inspiradora de livro, assim, cada momento da minha vida como CEO, eu te responderia isso aí de uma forma. Já teve momento que eu falava, não, cara, você tem que conseguir tocar tudo ao mesmo tempo, e não, você é o cara da visão e tudo. Mas no fim do dia, pensa que o CEO é o motorista do ônibus. O negócio vai para onde ele vai. E aí que você fala, que o Thiago te falou sobre manter foco e tudo. Cara, se é o motorista olhando para tudo quanto é lado, o ônibus vai desgovernar. Mas você é o cara que está olhando, você sabe que vai ter uma curva ali na frente, a galera que está lá dentro não sabe que vai ter uma curva ali na frente. Você é o cara que vai conseguir visualizar isso e entender qual que é a melhor rota para poder entrar e fazer aquela curva. Um CEO também, pensando nessa analogia do ônibus, é o camarada que não está só olhando para o volante, ele está olhando para o volante, ele está olhando para o painel, ele está olhando para fora, ele está olhando para o retrovisor, está cuidando dos passageiros. Por mais que você tenha foco, foco não é só fazer uma coisa só. Foco é ter um objetivo só. Então, por exemplo, o objetivo do motorista do ônibus é chegar ali no destino, mas para chegar no destino ele tem que pisar no acelerador, pisar na embreagem, pisar no freio, passar a marcha, dar seta, ligar farol, baixar farol, se for à noite, ligar retrovisor, limpador de para-brisa, olhar no retrovisor, olhar para o outro lado, olhar para o outro, ver se tem que parar, ver se não vai, se está todo mundo bem. Assim, o cara faz 1 milhão de coisas e tem que ter esse tipo de habilidade. Ele perdeu o foco fazendo um tanto de coisa assim? Não, o foco dele é chegar no destino X, dirigindo aquele ônibus. Então, esses dias eu estava conversando com outro cara que, pois tudo que eu perguntava da empresa dele, ele falava, tem que ver com fulano, tem que ver com fulano, tem que ver com fulano. Eu falei, cara, eu entendo que para você dirigir sua empresa, você tem que ter tudo meio que aqui disponível para você acessar a qualquer momento, para você conseguir tomar as decisões, para você conseguir pensar de forma rápida ali, né? Na hora da crise, você que vai tomar uma decisão. Tudo bem, em determinados aspectos, você vai precisar de chamar a pessoa daquela área, ou, por exemplo, no seu caso, talvez chamar um programador, ou me explica melhor o que é isso aqui. Eu sei que isso aqui funciona assim, mas no detalhe, me explica no detalhe para eu poder entender. Mas o funcionamento de tudo tem que estar muito dentro da sua cabeça. E outra coisa importantíssima é a responsabilidade. Então, assim, cara, não tem um problema que dá na empresa que alguém olhe para mim e fale, e aí, eu falar, agarrei com você que fez isso aí. Assim, na última instância você resolve tudo, na última instância a culpa é sempre sua, entendeu? Se a equipe está indo mal, a culpa é do gestor dela, se as coisas estão indo para o caminho errado, a culpa é de quem determina o caminho. Claro, porque mas o cara está fazendo as coisas erradas. Você, como gestor, deveria estar vendo que a pessoa está fazendo as coisas erradas, substituindo ela por uma pessoa que faça as coisas certas. Então, assim, responsabilidade é um atributo fundamental. Assim, não tem desculpa. Por exemplo, eu não gosto de desculpa com quem trabalha comigo. Quando chega para alguém e fala assim, isso aqui não está certo. Mas é aqui. Não tem mais é aqui. Não está certo, não está certo. Entendeu? Você não é errado ter problema, é errado não reconhecer ou esconder o problema. Então, como CEO, você tem que ter essa senso de responsabilidade de que a culpa vai, no final do dia, sempre é sua. Na última instância, a culpa é do capitão. Assim, se alguém perder a guerra, foi o general lá que perdeu a guerra. O soldado só sofreu as consequências das más escolhas dele. Então, a responsabilidade é algo que eu cobro muito e sobre essa questão de desculpa e justificativa, só abrindo um parênteses, para mim é uma coisa muito séria dentro de uma estrutura, quando você está montando um time, quando você está caminhando, porque a pessoa, poxa, você fez sei lá, você atendeu esse cliente errado, você não foi simpático com ele. Mas é porque ele falou de forma grossa. Toda vez que alguém justifica alguma coisa, ela encontra um motivo para que a ação dela seja correta. E isso diz que todas as vezes que aquele fator acontecer,
ela vai reproduzir aquele comportamento que ela teve. Então, quando você aponta para a pessoa e fala, olha, esse aqui não foi legal, e ela, beleza, concordo, não foi legal, vou mudar a forma com que eu estou fazendo. Eu não consigo melhorar nesse aspecto, você pode me ajudar? Em situações dessas, eu posso passar para uma outra pessoa resolver? E se você deixa seu time ter essa tranquilidade de falar nesse ponto com você, aí você se torna um bom CEO. Mas se a pessoa chega e fica dando sempre justificativa, é um bom sinal para quem está na liderança perceber que quando se justifica, mas é aqui, é porque, é por causa aqui, significa que sempre que aquele fator externo acontecer, a ação dela vai ser a mesma. Então, você precisa de melhorar isso. Só peguei esse parênteses aí, que não tem muito sobre características do CEO, mas, no fim, acaba sendo, e é algo que eu valorizo muito dentro da liderança aqui. Essa questão de, cara, você errou, eu errei, pessoal, fiz aqui também uma decisão que não foi boa, eu acho que a gente vai ter que mudar, vamos ajustar, eu não fiz certo. Então, começa desde mim reconhecendo os meus problemas, e aí você pode colocar como uma característica boa de um CEO ser humilde também, até o time todo, e reconhecendo os próprios pontos de melhoria. Pô, maravilha, obrigadão. Manda aí, Renanzão. Fala, Daniel. Boa noite. Obrigado aí pelo compartilhamento aí dos conhecimentos. Deixa eu te perguntar, eu tenho plataforma também, trabalho com software já faz alguns anos. Eu queria entender um pouquinho do teu processo inicial ali, até uns 1.000, sei lá, não sei quantos clientes você tem, mas assim, imagino que até uns 1.000 clientes aí, como é que você acertou o teu público, que vocês são plataforma de pagamento. Não sei se vocês já começaram mais olhando por infoproduto, acredito pela característica que eu conheço um pouco da plataforma de vocês, mas vocês olharam mais para alguma coisa ou foi mais aberto primeiro, depois vocês nicharam mais em algum público e deu mais fit com o produto de vocês, vocês foram direcionando mais isso? Como é que foi esse processo inicial de dar esse primeiro fit aí com o público para que consiga ganhar uma escala um pouco mais rápido? Não sei se eu fui... Boa. Sua plataforma é de quê? Eu trabalho com SaaS. Eu tenho um SaaS de WhatsApp, de gerenciamento de atendimento por WhatsApp. Legal. Quando a gente começou, a gente focou muito em grandes players. Tracionar e fazer com que a empresa se pague e tenha caixa é um dos primeiros objetivos de uma empresa. A não ser que você tenha dinheiro sobrando, a empresa ela ser saudável, e você pode fazer aporte infinito, né? Mas ela precisa ser saudável, ela precisa se pagar. Senão, em algum momento, você vai morrer de fome, vai morrer de sede e a empresa não vai sobreviver, ela vai ficar desnutrida ali. Então, o que a gente pensou no início? Vai ser muito mais fácil a gente se pagar com meia dúzia de grandes clientes do que com 1.000 pequenos clientes, por vários motivos. Primeiro, o volume é maior. Segundo, o nível de esforço interno é muito menor para você atender 6 clientes grandes do que 1.000 clientes pequenos. Então, o suporte aumentaria, demandas de solicitações para melhoria, de manutenção de software, de servidor, enfim, marketing, comunicação, é muito mais difícil em escala de mais clientes do que menos. Então, o primeiro movimento foi buscar grandes players, e aí, a partir da hora que a gente começou a buscar esses grandes players, também é muito mais fácil você manter eles dentro da carteira, porque você tem 2 movimentos. Primeiro é conquistar cliente, segundo é manter cliente. Não adianta você encher a sua empresa de cliente e seu cliente sai fora. É um trabalho que você está tendo desnecessário. Você vai jogar fora seu trabalho de aquisição e depois que ele sai, é muito difícil ele voltar. Reconquistar um cliente é muito mais trabalhoso do que manter, é muito mais trabalhoso do que conquistar. Então, a gente focou nos grandes players, manteve relação muito próxima desses grandes players para que eles pudessem se fidelizar dentro da plataforma, ter um ambiente que fosse completo para eles, no sentido de que o que eu preciso eu tenho aqui, o que eu não encontro, a empresa está disposta a construir para mim, então eles ficaram bem confortáveis ali, entenderam o nível de parceria que a gente estava querendo ter com eles. Só que, à medida que você vai... Aí, isso levou a gente para um break-even muito rápido, mas a gente tem um segundo momento que, quando você tem uma concentração de receita muito grande em poucos clientes, você tem um risco muito grande para o seu negócio também. Porque se você tem 3 clientes que mantêm sua empresa, um sai, você perdeu 30% da sua receita ali, pensando que são esses 3 caras. Então, o segundo momento foi começar
a trazer players menores para diminuir o share dos big players. E aí muda completamente a forma de buscar a pessoa, a forma de relacionar com ela, a forma de atender ela. Só que isso nós já tínhamos mais maturidade em termos de atendimento, o que eu entendo que é algo muito importante dentro de um negócio. Hoje, cada vez mais, o cliente ele quer ser bem atendido, ele quer ter uma atenção diferenciada. Então, a falta de atenção, quantas vezes você deixou de continuar consumindo algo de algum lugar, de algum estabelecimento, porque você não foi tratado da forma que você gostaria de ser tratado? Então, isso eu entendo ser muito importante para o negócio. E a gente começou o processo de diluição de share de receita, com suporte mais maduro, colocando equipe comercial, coisa que para os primeiros a equipe comercial basicamente era relacionamento meu de mais uma pessoa, depois passa a ser de uma equipe muito maior, que tem um atendimento próximo, e aquela questão da cultura que eu falei do início ao fim. Para mim, pensando, o grande te traz um crescimento rápido, o pequeno te traz estabilidade a longo prazo. É muito mais, se os seus grandes fazem parte de um share pequeno do seu negócio, você tem uma estabilidade muito grande, é mais difícil de uma massa inteira se migrar. Só que eu não gostaria que esses pequenos ou menores do que esses big players tivessem uma experiência diferente deles. Então, a gente foi aumentando proporcional todas as situações. Então, por exemplo, o que antes eu atendia os 6, eu percebi que outra pessoa tinha que atender também de forma próxima, chamando constantemente, perguntando o que precisa, dando uma atenção, o suporte precisava de ser ágil também, conseguir comunicar internamente todas as coisas. Então, para você que está começando o SaaS, se for fazer do jeito que eu fiz aqui, traz quem sustenta a sua empresa primeiro, dá uma atenção super privilegiada para esses caras, faz com que eles ajudem você a construir um produto menor, porque provavelmente se você conseguir atender esses caras, os clientes menores vão ser bem atendidos, vão ter tudo que eles precisam. Talvez você precise só de simplificar um processo de UI e UX para que eles sejam atendidos, mas de funcionalidade você vai estar praticamente cobrindo tudo que eles precisam. E aí você vai amadurecendo todo o seu processo de churn, como é que você vai avaliar isso e trazer o cara de volta, como é que você vai capturar cliente, fazer atendimento, vai comunicar seu marketing, vai colocar novos sítios no mercado. Então, bem, basicamente foi assim que a gente fez aqui. Legal. Beleza, valeu. Daniel, obrigado demais, meu velho. Sei que a sua agenda é extremamente corrida, maluca, né? Então, muito obrigado aí pela disponibilidade de fazer essa troca aí com a galera. A galera com certeza curtiu pra caramba. E como é que o pessoal pode te encontrar, te chamar? Como é que é? Recados finais também da sua parte. Legal. Obrigado aí, pessoal. Eu gosto de trocar ideia. Espero que para cada um tenha servido alguma coisa e vocês consigam crescer os negócios de vocês aí também. Se quem quiser continuar o papo, eu também, apesar da agenda super cheia, eu tenho uma rotina que hora eu mato todos os WhatsApp, depois eu mato todos os Instagrams. Então, assim, meu contato no Instagram lá é danielpinheiro.me. Fiquem à vontade de me chamar, se vocês precisarem, tiverem dúvidas, precisarem de ajuda, alguma ponte, podem me chamar e por mais que eu demore um pouquinho às vezes, eu volto em todos. Por toque, assim, eu não gosto de deixar nada não lido. Então, sempre eu passo lendo tudo, marcando tudo. E se por acaso demorar, cobra lá. E estou à disposição, a plataforma também, a Evermart está à disposição. O objetivo aqui não foi vir trazer sobre a empresa, mas ajudar vocês mesmo aí no que vocês precisarem, e o que precisar, se precisar da gente para poder transacionar de certa forma ou hospedar um produto, a gente está à disposição também. E é só procurar lá, danielpinheiro.me. Estou aberto para o que vocês precisarem. Obrigadão, Guedes. Bom estar aqui, bom compartilhar com essa turma aí madura, e precisando, só contar com a gente aí. Eu agradeço, meu velho. Então é isso, pessoal. Obrigado aí. Boa noite e até a próxima. Boa noite, pessoal. Até a próxima.